Você sabia que os podcasts representam grande parte do conteúdo que é consumido na internet todos os dias? Pois é, essa mania de ouvir podcast enquanto faz outra coisa não é só sua e nem minha. Milhares de pessoas no mundo inteiro fazem isso todo santo dia. E nesse vídeo você vai aprender a criar o seu próprio podcast com uma ferramenta gratuita. O meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos pro que interessa. Se você não sabe ainda, o Google lançou uma nova ferramenta no notebook LM capaz de criar podcasts. Sim. E por que isso está acontecendo? O notebook LM é como se fosse um laboratório da Google. Ela abre, dá acesso a vários usuários e você vai testando as coisas ali e eles utilizam isso para melhorar todo o processo. Essa ferramenta atualmente está de graça, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, você pode testar todos os recursos, inclusive já testei alguns aqui no canal. E a parte mais interessante que saiu nos últimos meses foi a questão de criação de podcast, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a criar isso na íntegra e a gente vai analisar o resultado. Depois que você acessa o link aí na descrição, você vai cair nessa página. E aqui, é claro, eu testei previamente para ver se tinha qualidade para trazer para vocês. E como é que você faz? Simplesmente você vai adicionar algumas fontes aqui no notebook LM e ele vai utilizar essas fontes para criar todo o contexto do podcast, tá? Se você não tem as fontes, você pode dar um clique aqui em descobrir fontes. Mas o que eu, Lucas, recomendo para vocês? É o seguinte. Quer fazer um podcast bom, interessante? Você pode selecionar um livro, tá? Ou pode selecionar um artigo científico, artigo de blog, ou até mesmo vídeos do YouTube, tá? E você pode adicionar até 50 fontes para criar o seu podcast. O que isso significa na prática, pessoal? Você quer criar um podcast igual do Serjão Foguetes. Então você vai reunir o máximo de material possível, vai colocar aqui dentro do notebook LM e vai mandar ele criar o seu podcast. Tá? É basicamente isso, não tem muito segredo. Bom, para esse teste aqui com vocês, eu peguei um livro que eu acho muito interessante, chamado As 6 Lições de Ludwig von Mises. Esse aqui é um livro de economia. Eu fiz o download desse livro porque ele é um conteúdo aberto ao público, ele não tem nenhuma restrição. Fiz o download dele e fiz o upload aqui para o notebook LM. Esse não é um livro muito longo, tá? Ele tem poucas páginas, mas é ele que eu vou utilizar aqui nesse teste. Bom, adicionou todo o conteúdo que você queria, vai abrir um botão aqui do lado direito para você, com a opção de fazer um podcast. Você dá um clique nele e pronto. O seu conteúdo já vai ser gerado automaticamente. No meu teste, para gerar um conteúdo de 7 minutos, demorou em torno de 5 minutinhos, tá? O legal é que eu posso separar todas as minhas fontes em tópicos e ir colocando aqui, gerando vários e vários podcasts. Poderia, inclusive, fazer um podcast aqui de 3 horas, no estilo inteligência limitada. Bom, além de gerar o áudio do podcast, que eu já vou mostrar para vocês, você também pode adicionar alguma nota sobre esse tema, pode também fazer um resumo do áudio e pode fazer até um mapa mental, para ficar mais fácil das pessoas que estão ouvindo acompanharem, caso essas pessoas queiram algum tipo de ilustração. Então tá aqui um exemplo de mapa mental que foi criado com a própria inteligência artificial. Bem interessante, tá? Utilizem esses recursos. Mas agora vamos para o que interessa. Como é que sai o podcast com o conteúdo que você abasteceu aqui no site? Bom, ele sai mais ou menos assim. Olá, hoje vamos analisar umas ideias econômicas bem influentes, sabe? São de Ludwig von Mises, dasquelas palestras que ele deu na Argentina em 58. Isso, foi um momento interessante lá. O país buscando novos rumos depois do Perón, e Mises chegou com essa visão bem particular. Ele falou para muita gente, né? Estudantes, principalmente. Exatamente, e numa linguagem bem acessível, né? Falando de capitalismo, socialismo, essas coisas. O legal aqui é a gente focar na visão dele, que é bem escola austríaca, e como ela bate de frente com outras ideias. Boa. Então vamos começar pelo capitalismo. Mises meio que vira do avesso aquela ideia de reis da indústria, certo? Justamente. Para ele, no mercado, o empresário não manda. Ele serve.
O tal rei do chocolate só continua rei se o pessoal continuar comprando o chocolate dele, né? E se ele for melhor ou mais barato que o vizinho. Quer dizer, se os consumidores mudarem de ideia, Porém, o reino dele acaba. Simples assim. É a tal da soberania do consumidor. Totalmente diferente da sociedade antiga, feudal, onde a posição era fixa, né? mas sempre tem a crítica, né? As condições na Revolução Industrial. Mises aborda isso? Aborda. Ele usa um argumento demográfico. Diz que a população da Inglaterra dobrou num período curto, ali entre 1760 e 1830. Dobrou? E o que isso indicaria? Para ele, indicava que mais gente estava sobrevivendo, que o sistema, mesmo com problemas, permitiu, sei lá, importar comida, matéria-prima, coisas que antes não dava. Bom, deixei aqui um trecho para vocês, mais ou menos 1 minuto e 50 aí para você entender como que funciona essa criação de podcasts. E cara, as vozes aqui elas são muito boas, muito boas. Você poderia agora mesmo criar um canal de podcast no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas e com essa voz de IA que é utilizada aqui, poucas pessoas iriam conseguir perceber a diferença disso para um ser humano comum. E entenda, o Notebook LM funciona como se fosse um laboratório da Google. Então isso aqui está só no começo. Será muito mais interessante daqui a uns 9, 10 meses, 1 ano. Cara, isso aqui vai ficar show de bola. Uma outra coisa interessante também é que aqui você vai criar o conteúdo que você gosta de consumir. Então, sei lá, você gosta de animais, biologia, você simplesmente vai abastecer aqui com os livros que são referência da sua área, vai colocar, vai dar play aqui no podcast e ele vai criar para você um podcast baseado nos assuntos que você gosta. Ou seja, isso aqui serve não só para entretenimento, mas também para estudo. Cara, é muito, muito eficiente. Lembre-se que você pode baixar isso gratuitamente e também alterar a velocidade do áudio se você quiser. Eu até tirei o áudio que foi gerado aqui para te mostrar uma coisa. Se você quiser algo mais profundo, você pode clicar aqui em personalizar, tá? E você vai descrever com prompts como esse podcast vai funcionar. Então, por exemplo, eles dão aqui as opções. Focar em uma fonte específica, ou seja, cobrir apenas o artigo sobre a Itália. Focar em um assunto específico, falar apenas sobre o protagonista do romance. Segmentar para um público-alvo, explicar para alguém que está começando a estudar biologia. E por que essa parte de prompt é interessante? Porque se você for um cara mais desperto, mais ligado nas coisas, você vai colocar aqui: eu quero que os hosts do podcast se comportem da forma X, explicando para as pessoas Y como funciona tal coisa. Se você for mais esperto ainda, você pode fazer até mesmo esses dois hosts do podcast conflitarem, como por exemplo, nesse vídeo do canal do Henry, onde ele coloca uma IA para defender o capitalismo e outra para defender o socialismo. Esse é um vídeo bem interessante que fez muito sucesso aqui no YouTube. Então as pessoas gostam desse tipo de debate. E com uma IA que cria podcast, você pode fazer um conteúdo como esse, só que muito, muito mais profundo. E não se engane, apesar do Notebook LM estar com a interface toda em português, cara, ele vai funcionar em diversas línguas. Então você nem precisa criar conteúdo para o Brasil se você quiser. Eu indico muito que você crie conteúdo em inglês, porque aqui no YouTube e nas outras plataformas, o idioma inglês é o que paga melhor. E também, dependendo do assunto, vai ter muito mais pessoas interessadas em economia, tecnologia, na língua inglesa do que no português mesmo. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você tem alguma ideia sobre esse tema, você pode deixar aqui também nos comentários. E se quiser aprender mais comigo sobre inteligência artificial e como usar isso para ganhar dinheiro, o link do meu curso está aqui abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.